Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Entrelaços de Língua Portuguesa, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do 5º ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Bom, agora a gente vai para a unidade 8, que fala um pouco sobre história misteriosa. Então, a gente tem esse trecho aqui desse texto que fala sobre o mistério nos mares. Esse trecho você já leu aí na sua casa, então não vou ler, a gente pula essa parte. E aí diz o seguinte: imagine qual animal ou objeto invadiu os mares, misturando elementos reais e fictícios, e comente com os colegas. Isso aqui vocês vão fazer com a sua prof presencial, tá bom? Então, isso daqui também vai depender da resposta que você vai colocar, então vai ser na sala de aula com a sua prof presencial. Então, vamos lá para a página 86, que diz o seguinte: quais verbos do trecho do texto estão no pretérito? Você precisa lembrar que o pretérito é a mesma coisa que passado. Então, nós temos aqui foram, parecia, tomou, dividiam, acreditavam, diziam e resultava. Próximo, separe os verbos de acordo com o que eles indicam. Então, olha só, ações realizadas e terminadas no passado, nós temos os verbos foram e tomou. Por quê? Aqui está falando de ações. Então, ele tomou essa ação, né? Olha, foram e tomou. Isso é uma ação. Agora, ações realizadas no passado de forma contínua. Olha só a diferença. Aqui, os dois é no passado, mas aqui é uma ação que ele fez e acabou. Parou de fazer. E aqui é uma ação que começou no passado, mas ela é de forma contínua, ela ainda continuou. Então, aqui a gente tem os verbos parecia, dividiam, acreditavam, diziam e resultava. Prof, qual que é a diferença? Eu ainda não entendi. Olha só, se eu falar que você dividiu um chocolate com seu irmão, você fez uma ação de dividir o chocolate e essa ação já terminou. Você dividiu, pronto, dividiu. Aqui é uma ação contínua, eles dividiam, né? Então, não, era uma coisa que não terminava. Vocês dividiam o chocolate. Então, não é uma coisa que terminava, é uma coisa que era contínuo, tá bom? Então, essa é a diferença do passado terminado e do passado contínuo, ok? Aqui a gente tem o trecho do capítulo Mistério nos Mares. E aí diz o seguinte: esse trecho indica um fato que certamente já aconteceu ou um fato incerto. Então, olha só, esse trecho ele indica um fato que certamente aconteceu, tá? Por quê? Porque os verbos estão conjugados no modo indicativo, ok? Letra B. Reescreva o trecho passando para o modo subjuntivo. O subjuntivo vai ficar assim, ó. Se eu fosse professor de História Natural, escreveria um livro sobre os seres que vivem nas profundezas dos oceanos. Então, olha só, aqui é uma possibilidade, tá? Então, o modo subjuntivo, ele dá pra gente um tom de possibilidade, tá? Se eu fosse professor, se eu fosse rica, né? Beleza? Aqui, a gente tem mais um trechinho que você já leu. E aí, você precisa circular o verbo do trecho desse texto que termina com SSE. E aí, vai ser esse aqui, ó. Caso o mundo fosse diferente, tá? Então, você vai circular aqui, ó, fosse. Esse verbo está em que modo verbal? Esse verbo aqui, ele está no subjuntivo, tá? Olha só, caso o mundo fosse diferente. Então, lembra, subjuntivo tem a ver com possibilidade. Quando a gente fala caso o mundo fosse, esse fosse aqui tá dando pra gente uma ideia de possibilidade, beleza? Por que foi usado esse modo?
Então, olha só, esse modo está tratando de uma possibilidade, que é o que eu acabei de falar. E por isso, ele está no modo subjuntivo, que é o que eu acabei de explicar também. Qual que é o infinitivo desse verbo? Gente, o infinitivo é a forma natural do verbo, tá? Então, qual que é a forma natural do verbo, desse verbo fosse aqui? Ser, tá? Então, o verbo ser, quando ele está conjugado no subjuntivo, vira fosse. Agora, complete as palavras com ice ou com ice, com ce. Chatice, com ce. Mentice, com ss. Partisse, com ss. Tolice, com c. Doidice, com c. Burrice, com c. Divertisse, com ss. Mesmice, com c. E florice. Próximo. Aqui também nós temos um texto que você já leu. E aí, aqui diz o seguinte, olha. Os verbos destacados indicam, aqui vai indicar hipóteses. E esses verbos estão no modo, aqui eles estão no modo subjuntivo. Por que grande parte do texto foi escrito nesse modo verbal? Então, olha só. O texto, aí lembra, início de frase letra maiúscula, você vai começar a partir daqui, tá? Então, ó, o texto trata de hipóteses relacionadas a diversos fenômenos que podem ocorrer no planeta no caso de um desequilíbrio na natureza. Copie os verbos do texto que estão no modo indicativo. Então, aqui a gente tem conhece, habitam, imaginou, perdem e envolve. 2. Complete o texto. O modo que indica certeza com relação ao fato que acontece, aconteceu ou acontecerá, é chamado indicativo. E o modo que indica possibilidade, dúvida ou incerteza quanto à ação é chamado subjuntivo, tá? Então, olha só, vamos supor que você conhece alguém. Então, olha só, Joana conhece Mariana. Então, aqui, ó, esse conhece aqui é certeza, você conhece. Então, por isso, ela está no modo indicativo, indica certeza. Agora, se Joana conhecesse Mariana, seria muito legal. Bom, se eu falo se Joana conhecesse, aí é uma possibilidade. Se caso isso acontecesse, né? Então, aí é subjuntivo. Deu para entender? Então, você tem que olhar o verbo. Se o verbo está indicando certeza, nós temos indicativo. E se ele tiver na dúvida, na incerteza, ele é subjuntivo. Próximo. Aqui nós continuamos com as palavras, né, terminada com CE e com SS. Então, olha só. Essas palavras do quadro aí, elas pertencem à classe dos verbos. Lembra, verbo é toda aquela palavra que a gente pode conjugar, tá? Então, elas são verbos. As palavras terminadas em IC pertencem à classe dos substantivos, tá? Então, ó, por exemplo, tolice é com C. Tolice é um substantivo. Agora, se eu falasse, por exemplo, se chovesse amanhã seria muito bom. Chovesse tá com 2 S's, então pertence à classe dos verbos, ok? Então, com C, substantivo, com 2 S's, nós temos os verbos. Escreva uma frase que contenha uma das palavras do quadro terminada em IC. Vamos de sugestão aqui, um bizu da prof. Então, olha só, vamos escolher um aqui com IC. Deixa eu ver. Meiguice. Então, vamos com meiguice? Esse gatinho tem uma meiguice muito especial. Agora, escreva uma frase que contenha SS, né? Então, aqui a gente pode usar o chover, que eu acabei de falar, né? Se chovesse, olha aqui, ó. Se chovesse amanhã, seria muito bom. Beleza?
Tá, então vamos lá para a próxima. São só sugestões, tá? Mas você coloca a frase que você mais gostar. Claro que a frase tem que estar de acordo, né, gente? Senão não vai ficar legal. Imperativo. Aqui a gente tem uma tirinha. E aí, olha só, quais falas indicam ordens? Então, as falas que estão no segundo quadrinho, pinte as figuras, recorte e cole, desenhe as árvores. Essas falas indicam ordens, tá? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês, bem rapidinho mesmo, o que é o modo imperativo. Lembra de imperador? O imperador pede ou o imperador manda? Prof, o imperador manda, né? Ele não pede. Bom, então se ele manda, ele dá ordens, beleza? Então, quando a gente vê assim, pinte as figuras, tá te dando uma ordem, então tá no modo imperativo, tá? Recorte e cole, tá te dando uma ordem, então tá no modo imperativo. Inclusive, a sua mãe usa muito o modo imperativo para falar com você o dia inteiro e a sua professora também. B. Quais verbos foram utilizados para dar essas ordens? Pintar, que é o pinte, né? Recortar, colar e desenhar. Aqui, na sua opinião, por que os verbos da atividade anterior foram empregados nesse modo verbal? Então, olha só, elas foram empregadas nesse modo verbal porque as personagens estão lendo comandos, tá? Então, elas estão lendo comandos, então provavelmente, né, elas vão realizar alguma tarefa. Provavelmente a professora está dando alguma tarefa para elas realizarem ali. Então, por isso que elas estão nesse modo imperativo. Aqui tem um pouquinho de explicações. Essa parte aí você já leu. Aqui a gente tem as lacunas para a gente completar. Então, olha só, aqui é com L, habitável. Você já ouviu com U, algumas com L, outras com U, filmes com L, algum com U, alguém com L, beleza? Aqui a gente tem na letra A, né? O que essas palavras têm em comum quanto à escrita? Vou, partiu, falou e chegou. Todas elas têm a letra U. E essas palavras pertencem a qual classe? Classe dos verbos, né? Ir, partir, falar e chegar. Escreva as palavras no infinitivo, acabei de falar, elas estão aqui. Lembra, infinitivo é a forma natural do verbo. É o verbo cru, sem ser conjugado. Aqui eles estão conjugados, tá? O verbo cru são esses daqui. Eu tô falando assim a grosso modo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Bom, aqui a gente continua com o modo imperativo, o trecho você já leu. E os verbos que ensinam a fazer a receita que você leu estão, em sua maioria, no modo imperativo. Por quê? Porque quando a gente faz uma receita, a gente está seguindo uma ordem. Quebre 3 ovos. Coloque 5 gramas de sal, por exemplo. Então, aqui tá te dando ordens. Então, tá mandando você quebrar quebrar o ovo, tá mandando você colocar sal. Então, aí a gente tem um modo imperativo, ok? Por que os verbos estão empregados nesse modo verbal? Para dar orientações. Por quê? Porque a pessoa precisa seguir as instruções, tá bom? Então, sempre quando a gente tem, por exemplo, um manual de instruções, você comprou um computador novo, um celular novo, ele veio com um manual específico. Aí vai falar assim, tire o dispositivo da caixa, conecte ele não sei aonde. Então, a gente tem o modo imperativo, tá? Por quê? Porque tá dando orientações, tá te orientando como fazer. Observe a imagem a seguir e elabore legendas. Olha só, aqui você pode expressar uma ordem, um pedido, um conselho ou um convite. Aqui, por exemplo, a gente pode falar assim, olha só, o planeta tá doente, tem um band-aid aqui. Aqui a gente tá vendo poluição. Aqui a gente tá vendo a água, né? A água, né? O mar tá triste. Então, o que a gente pode colocar aqui, ó, no modo imperativo com o verbo parar? Pare de poluir o planeta.
tá dando uma ordem, certo? Agora, expressando um conselho com o verbo cuidar. Cuide das águas e das árvores. Pronto, aí você usou o modo imperativo. 94, a gente vai agora para a última página. E na última página nós temos aqui L ou U. Então, palmito com L, bacalhau com U, polvo com L, louro com U, baunilha com U, pincel com L, sauna com U, pulso com L, saudável com U, mingau com U, normal com L, calça com L, algodão com L, grau com U, quintal com L e céu com U. Use as palavras da atividade 1 para completar as frases. O meu irmão machucou o pulso jogando vôlei, aqui nós temos L. A calça do nosso uniforme é de algodão, com L, também os dois. O céu está cheio de estrelas, com U. Esse bolo é de baunilha. E aqui, escreva 5 palavras com L e 5 palavras com U. Aqui a gente pode colocar calça, deixa eu pensar aqui. Calça, calvície, calça, calvície, com L. Calça, calvície, colchão, colmeia e calça, calvície, colchão, colmeia e caldeirão. Pronto. E com U a gente pode colocar então touro, ouvido, couve, rouxinol e touro, ouvido, couve, rouxinol e mingau, por exemplo, tá bom? Bom, então a gente finaliza aqui a página 94, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá, tchau!